Boa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Tá alto esse microfone. Mateus, capítulo 12. Versículo 46. Versículo 46. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Muito bem. Esse evangelho, ele tem algo muito prático, muito profundo para anunciar para o nosso coração na noite de hoje. Jesus olha para sua mãe, né, e aparentemente dá uma resposta desaforada. Né? Porque as pessoas dizem assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa pergunta, ela é uma pergunta diagnóstica. Jesus já sabia, obviamente, e em nenhum momento aqui ele nega a maternidade de Maria, a maternidade sanguínea de Maria, mas ele nos dá um salto. Ele faz com que a gente comece a se perguntar uma coisa muito importante: o que é que de fato me faz família de Cristo? O que é que de fato me faz pertença daquela unidade familiar que a gente conhece como Sagrada Família? O que de fato me torna pertença daquilo dali? E a primeira coisa que ele mata no nosso peito é pertencer a qualquer coisa, mesmo que qualquer coisa que legalmente, vamos dizer assim, me daria o direito de dizer assim: eu sou parte. Portanto, aqui é uma reflexão muito séria hoje do Evangelho. Porque o evangelista Mateus está relatando um texto em que Jesus vai dizer o seguinte, em outras palavras, vou traduzir agora para os nossos tempos. Jesus está dizendo assim: você é católico? Isso não significa dizer que você é meu irmão e minha irmã ou minha mãe. Você foi batizado? Isso não significa dizer que você é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, filho de Deus. Isso aqui é um negócio... Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Se eu não sou irmão, irmã de Cristo, porque mãe e pai eu não posso ser de todo jeito, né? Quando ele categoriza, ele dá uma categoria universal, né? Irmão, irmã e mãe. Ele está querendo falar assim, família. Né? Se eu não sou irmão,
irmã de Cristo, porque eu faço parte da Igreja Católica, que eu sou batizado, significa dizer que, mesmo com o batismo, eu ainda corro o risco de não ser filho de Deus. Isso é muito forte. Porque o sacramento me diz uma outra coisa. E Andrei, você é um herege. Bom, acho que não. Porque quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo o que caracteriza essa pertença é uma outra pessoa, que é acima de mim. E que é acima da igreja, é a cabeça da igreja. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: não adianta pertença. Se Maria me gerasse, tá? Se Maria me gerasse, e depois se voltasse contra o seu sim, ela perderia o status, vamos dizer assim, ela perderia esse encaixe, mesmo que não perdesse formalmente, mas ela perderia, de fato, ela perderia essa categorização de mãe. Porque Maria foi mãe até o fim? Porque Maria fez a vontade do Pai até o fim. Até o fim. Vocês estão entendendo, sim ou não? Cara, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente começa a colocar dentro da nossa vida um cristianismo que não existe, um catolicismo que não existe, uma prática religiosa que não existe, que é simplesmente de fazer os processos legais de filiação. Para eu ser pai de alguém, vamos dizer, né, eu preciso fecundar aquela mulher ou adotar aquela criança. Legalmente eu seria pai. Né? Jesus está dizendo, não basta. Não basta a legalidade. Portanto, não basta que você seja batizado, não basta que você faça crisma, não basta que você faça parte de um grupo de oração, não basta que você se consagre numa comunidade. Inclusive, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Qualquer consagração que você faça, se não vem acompanhada do cumprimento da tua promessa de consagração, tá? Ela não só não vale, entre aspas, que ela vale legalmente falando, mas ela só não vale como você ainda está pecando contra Deus, a quem você prometeu. Isso é muito grave. Isso é muito sério. O que eu estou querendo dizer, em resumo, é que existe uma grande leva de fiéis, talvez na qual eu me encontre, e esteja falando para mim mesmo hoje, que não faz parte daqueles que pertencem a Cristo. E alguém me mandou, não me lembro quem foi, ultimamente, me mandaram uma frase que eu disse há algum tempo, que o maior medo que eu tinha era de que no céu Jesus olhasse para mim e dissesse, eu não te conheço. Esse medo continua. Ele continua, gravemente. Gravemente. E o próprio Jesus, ele já prevê isso. Porque ele cria uma historinha para contar essa história, né? Você vai chegar lá, você vai dizer, eu preguei no teu nome, eu orei no teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, eu fui à missa em teu nome, eu não faltava uma quarta-feira em teu nome.
Eu rezei um Pai Nosso em teu nome, entendeu? Eu impus as mãos no pregador em teu nome. Eu conduzi grupo em teu nome. Eu trabalhei no EJC final de semana passado em teu nome. Mas eu direi para essa pessoa, não te conheço. Existe uma ponte entre essa passagem que eu acabei de falar e esta que nós estamos acabando de ouvir. Existe uma ponte que liga essas duas. Porque Jesus está falando a mesma coisa de modo diferente. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca repito uma história de modos diferentes se eu não tiver interesse que você entenda. Eu só tenho interesse que você realmente entenda aquela coisa, portanto, ela é importante, né, se eu repito. Na comunidade é assim. Eu sempre que quero que alguém entenda uma coisa que para mim é muito importante, eu conto a mesma coisa de vários modos diferentes de contar. Porque eu sei que aquilo é importante de ser dito. Aquilo é importante de ficar gravado. E Jesus está dizendo, só nesses dois momentos, a mesma coisa de modos diferentes. Ele está dizendo, quem são minha mãe e meus irmãos? Ele quis dar uma lição. Ele quis dar uma lição para que as pessoas não pensassem assim, eu vou ser irmão desse profeta. Primeiro porque vocês precisam saber o seguinte, tá? Hoje a gente usa esse texto, na verdade os evangélicos usam esse texto para fazer aquele argumento de que Maria teve outros filhos, etc e tal, que isso já é batido. Não vou nem tocar nesse assunto com vocês, porque se vocês virem quem são os apóstolos que estão lá, e está descrito em Marcos, né? No Evangelho de Marcos, ele diz, é a mesma passagem, e o evangelista vai dizer assim, fulano, ciclano, beltrano, estavam lá. E se você for pegar aqueles discípulos que estavam lá, que eram chamados de irmãos, eram filhos de outros pais. Ok? Deu para entender? O que, obviamente, se você fizer uma exegese bíblica, ou seja, estudar a Bíblia tal como ela foi escrita, você vai observar que, né, a palavra irmão não existia. Aliás, a palavra irmão, ela generalizava todas as categorias familiares, porque não existia primo, por exemplo. Não existia primo. Entendem? Então, quando vai falar de João Batista, que era primo de Jesus, chama de irmão. No hebraico, não existia a palavra primo. Tudo era irmão. Nós somos irmãos. Não existia a palavra primo. Ok? Beleza. Tirando essa parte da exegese bíblica, Jesus não estava com interesse em corrigir ninguém a respeito de saber se a mãe dele teve outros filhos ou não. Né? Esse texto, ele, na sua origem, ele não tinha o objetivo que hoje a gente usa como católico para combater algumas ideias protestantes. Lá naquela época, Jesus não estava com interesse em dizer para o povo que estava lá, presta atenção, vocês estão chamando de irmão, mas é primo. Ele não estava com interesse de corrigir isso, porque todo mundo se entendia ali, era a mesma língua. Então ninguém tinha dúvida sobre isso. O interesse de Jesus naquele momento ali era muito mais profundo. Quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Ele estava querendo que as pessoas entendessem que a única forma de pertencer a Ele, ou seja, de fazer parte da família dele, eu vou ser mais profundo ainda, de ser chamado filho de Deus, é fazer a vontade do Pai. Tá? Olha o que ele diz. Eis minha mãe e meus irmãos. E aí ele aponta para o povo, né? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão,
minha mãe, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do Pai. Nós somos especialistas em pregar. Eu posso dizer isso de mim. Eu já faço isso há muito tempo. Falar de Deus é fácil. Falar de Deus é fácil. Falar do Evangelho é fácil. Você estuda e você consegue falar. Tá? Não é difícil. Tá? Às vezes o cara não precisa nem estudar. Basta ele ir na internet e copiar a pregação de alguém e repetir, inclusive com as mesmas ênfases. Hã? Pregar é fácil. Falar é fácil. Comprometer-se burocraticamente também é fácil. Não está no rol das coisas mais difíceis da vida cristã. Hã? Fazer o batismo, aguentar 1 ano de crisma. Tem gente que aguenta 1 ano de crisma. Na minha época, na minha crisma, a minha turma, a gente ficou triste porque acabou. E na minha época de turma de crisma, a gente já fazia as coisas mais do que os animadores. Entendeu? A gente tirava a dúvida dos outros. Então, fazer a crisma é fácil. Ser batizado é mais fácil ainda, porque na igreja católica, por exemplo, você nem... Entendeu? A única dificuldade é você levar aquele banhozinho de água gelada na cabeça e pronto. Mas isso não vai te fazer pertença. E isso não vai fazer com que você chegue no final dos tempos. E no final dos tempos não é quando o céu se abrir, as estrelas começarem a cair, destruir o mundo. Não tem nada a ver com isso. No final do teu tempo aqui na Terra. No final do teu tempo aqui na Terra, só terá uma pergunta que é importante. Apenas uma pergunta será importante. Será que ele me conhece? Só essa pergunta restará. Entende? Os antigos diziam que caixão não tem bolso. Para eu levar todos os relógios que eu comprei ao longo da minha vida. Não precisa rir não, Daiane. Na hora que falou em relógio, ela acordou. Ou todas as roupas que eu comprei, ou todo o dinheiro que eu conservei ao longo da minha vida. Os antigos diziam que caixão não tem bolso. Só que é muito pior do que isso. Caixão não carrega dentro dele certidão de batismo para quando chegar lá você apresentar aos céus e dizer assim, olha, eu sou católico, deixa eu entrar aí. Você não carrega carteirinha, entendeu? Carteirinha de identidade, dizendo qual é a tua religião. Quando o sol se pôr para você, definitivamente, só estará você e ele. E ele olhará para você e irá saber se você é irmão ou irmã, se você faz parte, se ele te conhece. E no final das contas é só isso que importará. E o pior é que muitos só vão se dar conta de que só isso é que importa quando chegar lá. Quando você puser a mão no bolso e você vir que você não tem nada para oferecer. Que tudo que ao longo da vida você achou que você poderia conquistar com N coisas lá você só vai conquistar com uma única coisa. Com
a palavra dele dizendo a você: eu te conheço, pode entrar. Eu já contei uma vez essa história. Existe um livro protestante que é de um pastor, acho que é pastor ele, estadunidense, né, americano, que escreveu um livro, acho que o nome do livro é 23 minutos. E 23 minutos foi o tempo que, segundo ele foi levado da terra, né, até o inferno e ao céu, enfim, etc. Ao céu não, ele foi só ao inferno. Ele acorda de madrugada, né? Então você se prepare, porque hoje à noite, quando você acordar de madrugada, tem gente que tá dizendo aí, nem brinque, né? Porque tem alguns que se acordam mesmo de madrugada, né? Vai ser a noite que o cabo vai segurar o xixi até às 7 da manhã. Ele acordou de madrugada, não me recordo a hora, faz tempo que eu vi isso. Né? Ele acordou de madrugada, ele decidiu ir à cozinha. Né? Então, cuidado com a cozinha. Ele decidiu ir à cozinha e, quando estava chegando perto, né, ele simplesmente sentiu o chão se abrindo e ele caindo. Pum! E ele disse que começou a cair. Essa é a descrição dele, tá? Quem quiser depois, compre o livro e leia. Eu acho que o nome é 23 minutos. Mas pela história você pesquisa lá. Tá? E aí, ele começa a cair. E sem parar. É como um poço sem fundo. Ele dizia, eu caía. E eu simplesmente despencava. E a sensação era, meu Deus, quando é que vai chegar o chão? E no momento em que ele caía, quanto mais ele caía, mais ele ia perdendo a consciência total de tudo, inclusive quem ele era, etc. E quando ele chega lá, não vou quebrar aí o suspense, não vou dar spoiler. Você pode ir lá, dar uma olhada nisso. Inclusive, para os preguiçosos que não gostam de ler, tem ele contando a história no YouTube também. Né? Ele então vai caindo, né? E ele cai dentro de uma jaula. Só que ele não sabe, porque era uma escuridão tão absurda, que ele não sabe onde é que ele de fato estava. Ele não sabia, ele não sabia nem onde era que ele estava. Depois, isso aqui, ele diz que a vista foi se acostumando, ele foi vendo que ele estava como se fosse uma espécie de gruta com umas grades, né? Umas grades. E ali, né, ele começou uma série de tormentos. E é muito interessante porque os tormentos que ele descreve, né, são tormentos também que outros santos católicos descreveram ao terem contato com o inferno. Então, por isso que é muito semelhante. Né? Eu estou dando aqui como uma certa referência para você ter uma curiosidade de olhar. Então, ali, ele perde a identidade dele e passa por vários tipos de sofrimento. E no livro ele conta os sofrimentos. Né? O primeiro era uma besta, como se fosse ele descreve como se fosse um grande lagarto que tinha garras muito grandes e ia, né, arrancando a pele dele, né, e ele sentindo a dor da pele dele sendo arrancada e tal. E quando o lagarto arrancava toda a pele dele, que ele olhava a pele e estava de novo, e o lagarto começava a arrancar de novo. Então era um sofrimento que não tinha fim. Né? E aí ele vai falando sobre várias coisas, né? Sobre vários tipos de sofrimento. E aí, em um determinado momento, né, ele começa, né, lá no final,
ele vai voltando, né? Uma luz se abre, e ele nem sabia, ele diz assim, lá eu esqueci o que era bem ou mal, eu só sabia o que era dor. A luz se abriu e eu não sabia nem quem era, eu não sabia que era Jesus, eu não sabia quem era ninguém, eu só sabia o que era dor. E aos poucos aquela luz ela vai arrebatando ele, vai levando ele para cima, e ele então vai voltando e vai lembrando, e vai lembrando, e vai lembrando, e ele reconhece que é Jesus, né? E quando ele volta, a esposa dele conta que ele estava acocorado, encostado numa parede, acocorado, numa posição, tipo aquela posição fetal assim, né? E gritando, né? Não de dor, mas de terror. Né? De terror. E ela conta que ele passou vários minutos assim. Ele teve uma experiência de, vamos dizer assim, de êxtase, né? E viu o mundo para além deste mundo, né? E no final das contas, o que ele vai dizer é que, em outras palavras, é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. A única coisa que importava era ele ser reconhecido. Era ele fazer parte de alguma coisa. E essa coisa era parte de Cristo. Parte da família de Cristo. Por isso que eu estou dizendo assim, muitos, no final da sua vida, vão saber cara a cara que agora não tem mais jeito. E a maneira como você vai saber que não tem mais jeito é Deus dizendo para você assim, eu não te conheço, meu querido. Não sei quem você é. E você vai apelar de todas as formas. Você vai apelar para todos os recursos. Você vai apelar para todos os bens que você aparentemente fez. Só que Jesus alertou há 2000 e tantos anos. Não sou eu que estou alertando isso hoje aqui. Ai, Andrei, você está falando coisas duras. Não, essas coisas foram faladas há 2000 anos, meu amigo. Você está mais velho do que andar para frente. O problema é que a gente não está com coragem de olhar para isso. Jesus disse há 2000 anos isso. Que a única forma de você ser reconhecido é fazendo a vontade do Pai. Só. Só existe essa maneira. Só existe essa maneira. Então, meu querido, não basta você ir na missa diária, ir na missa dominical, rezar terço, sabe? Fazer adoração, vir para as quartas-feiras, fazer uma consagração a Nossa Senhora, andar com uma corrente e um cadeado de 12 polegadas no seu tornozelo, entendeu? Não adianta você usar véu na missa. Nada disso vai fazer com que ele te conheça. A única coisa que vai fazer com que ele te conheça é você fazer a vontade do Pai. É você fazer a vontade do Pai. Hoje, inclusive, a igreja celebra os mártires, né? Os mártires brasileiros, né? E eu assisti uma homilia do padre Paulo Ricardo, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, os mártires morreram no mar, né? Eles morreram em alto mar, foram massacrados por piratas na época da Revolução Protestante. Então havia, né, piratas protestantes que afundaram esta embarcação porque não queriam deixar missionários, né, chegarem até a sua terra de missão, vamos dizer assim. Então eles afundaram no mar. E aí,
o padre Paulo dizia assim: se eu disser a vocês que foi exatamente para isto que eles vieram, escandalizaria, né? E eu pensei comigo, claro, né? Quer dizer, o cara veio para o mundo para morrer no mar, né? E o padre disse: eu não estou dizendo que ele veio no mundo para morrer para o mar. E eu digo: esse bicho está lendo meu pensamento, depois da gravação. Eles vieram para que neste momento eles mostrassem sua oferta total. Não era morrer no mar, mas sua oferta total, seu sim absoluto, seu sim definitivo. Um sim que custaria sua própria vida. Um sim que custaria sua própria vida. Você que está aí, eu que estou aqui, você que está em casa, você está dando um sim que custa a tua própria vida? Ou você está acoitando a si próprio e acoitando os demais nos seus nãos? Não sejam coniventes consigo próprios. Não sejam. Eu dizia para um jovem essa semana que eu estava convicto que são as pequenas coisas que causam impactos revolucionários em nós. Né? Por exemplo, eu fui pregar para um grupo de jovens, grande maioria adolescentes, e eu dizia para eles: você quer ser homem? E os meninos estavam lá e diziam: eu quero ser homem. Eu digo: então você tem que tomar banho frio assim que você acordar de manhã. A primeira coisa que você tem que fazer. E aí eles criaram um grupo que era para um ficar provocando o outro para saber quem é que tomou banho frio naquela manhã. É? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Experiência própria. Nada sabe, de subterfúgio aqui, nem de enrolação. Todos os dias que eu tomo banho frio assim que eu acordo, o meu dia é diferente. Entendeu? Não é para você sair daqui e dizer assim: agora eu vou tomar um banho frio. Sorte para o meu dia. Né? Por favor, né? Tira a superstição da tua vida, em nome de Jesus. Tá? Manda essa desgraça para fora. Eu estou falando o seguinte: meu dia é diferente, porque eu não saio de casa arrastando lençol. Porque eu não passo o dia inteiro com preguiça, porque eu matei aquela bexiga no banheiro. Entendeu? Então eu me levanto e eu passo o dia inteiro disposto. É uma coisa impressionante. O dia inteiro disposto. Tá? E Andrei, mas tá frio pra caramba aqui. A água ficou mais gelada ultimamente. Eu digo: é porque você não foi para Campina Grande, para São João do Cariri, nos últimos dias. Que estava chovendo lá. Chovendo em Campina, nada de sol. Quando eu liguei a água, que eu entrei embaixo do chuveiro, eu vibrei. Eu não tenho ela. Né? Vocês já viram aquela doença? Né? O cabo pegava aquele balde de gelo e jogava na cabeça para saber se tinha a doença ou se não tinha. Então eu descobri em Campina que eu não tinha. Né? Era um negócio grave. A gente fez um retiro, né? O retiro franciscano.
E lá era uma granja de água mineral, né? E a água mineral vinha lá debaixo da terra, naturalmente aquela coisa fria, né? E teve um primeiro banho que eu tomei, né? Eu dei um grito baitolau no banheiro. Au! Quando eu entrei, pá, né? Que eu disse, não dá para viver um negócio assim. Au! Pense numa água fria, meu amigo. Amolece o cabo mais macho que tiver, né? Então, queridos, não é tomar banho frio no verão de 40 graus aqui em João Pessoa, em janeiro, né? Que você nunca liga o chuveiro elétrico porque o cano está quente. É tomar banho frio agora mesmo. É agora mesmo. É acordar e desligar o chuveiro elétrico, tá? E entrar embaixo dele e dizer assim, vai sair daqui. Andrei, o que é que isso tem a ver com o que você estava dizendo, fazer a vontade do Pai? Eu estou falando de disposição. Se você não tiver disposição, você não vai fazer vontade de nenhuma, nem a tua. Aliás, a tua tu faz, quer ficar na cama, né? Agarrado com um lençol, abraçado com um travesseiro. A tua tu faz, mas tu não vai fazer nada. Nada, 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 nada. Você já reparou que até as vontades que você tem pessoais, bicho, a cama tira de você. Se hoje eu vou fazer isso, eu vou nada. Amanhã. Né? Ué, quem se tocou, viu, Neto? É verdade mesmo, é verdade mesmo. Porque quando Kiara nasceu, as primeiras semanas, né? A gente pai de primeira viagem, e enquanto ela dormia eu aproveitava. Só que hoje eu entendo que eu não aproveitava para descansar, eu aproveitava para alimentar a minha preguiça, né? Eu tinha vontade de fazer as coisas, mas eu dizia, ai não, é tão bom estar aqui com você, né? Andrei sem lençolzinho. Então, quer dizer, a primeira coisa que você precisa ter é disposição, querido. É disposição, é uma coisa prática. Olha, Jesus está dizendo uma coisa muito importante para nós, hoje. Não adianta apenas ser um membro oficial da igreja. É preciso que as tuas ações correspondam a isto. É preciso que as tuas ações correspondam à tua vida. Mas se você não tem a disposição básica, que é se levantar, tá? Abrir mão do aconchego da tua cama, tua melhor amante, você não vai ter disposição para fazer nada na vida. Para ser absolutamente ninguém. Para conquistar absolutamente nada, muito menos realizar a vontade de Deus. Muito menos fazer a vontade do Pai. E aí, meu querido, a pior coisa da sua vida, vai ser você chegar no céu e Jesus dizer assim para você, sabe por que eu não te conheço, Charlie Brown? Porque tu não conseguia tomar banho frio de manhã. Não é, Jane? Ó, quem sabe faz ao vivo. E você vai dizer, banho frio de manhã, Senhor? Mas quando eu me levantava meio-dia, o Senhor não vê o que eu fazia? Hã? Eu lia a Bíblia, rezava o texto, ia para a missa. Ele vai dizer, mas Charlie Brown. Aliás, como é teu nome? É Charlie Brown mesmo? Não te conheço. Porque tu não tinha disposição, filho. Tu nunca teve disposição. Né? Tu nunca teve disposição. E isso é muito significativo. É
uma frase que algumas pessoas aqui têm escutado bastante, né? Quem você levaria para a guerra com você? Né? Charlie Brown, que levanta de meio-dia, ainda toma banho quente. Entendeu? Ou aquele sujeito que todo dia se levanta, toma um banho gelado e já começa a sua vida no pau. Sem dúvida você levaria esse daí para a guerra. Né? Ao teu lado. É quem você queria com você. Você não quer ao teu lado gente que não está disposta. Só que você só pensa, e você pensa que isso só funciona para você. Concorda, Rafael? Você queria alguém do seu lado que não tivesse disposto a enfrentar com você a vida? Obviamente que não. Obviamente que não. Você é aí dono de uma empresa, pá. E você quer uma pessoa que não, ao teu lado, que, entendeu? Queira se levantar de meio-dia enquanto você se levanta de 5 da manhã para botar o negócio para funcionar. Você não vai querer essa pessoa do seu lado. Você não vai querer esse sócio com você. No final das contas, quando ele disser assim, a minha participação no negócio, você vai dizer assim, não te conheço. Não te conheço, cara. Tu nunca estivesse do meu lado, tu nunca levantou um dia para mover uma palha. Agora tu só quer o quê? Tu quer o benefício do negócio? Jesus está dizendo a mesma coisa. Parece duro, parece muito prático, parece muito pragmático, mas é isso mesmo. Ele está dizendo, quem são meus irmãos e minha mãe? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Tá? Então aprendam uma coisa. A última frase para terminar. Não ache que você vai conseguir burlar. Não ache que você vai conseguir dar um jeitinho brasileiro no teu relacionamento com Deus. Ele é a única pessoa da qual você não tem condições de mentir. Com Ele não dá para ser meio termo, porque Ele te vê nu. Ele te vê sem máscara. Ele te vê desnudado, Ele te vê aberto. Ele te conhece por dentro e por fora. Por cima, por baixo, pelos lados. É bonito isso, né? Tem um castiçal judaico chamado menorá, que é um castiçal de 7 velas, né? E as 7 velas significam, né, que Deus está acima de mim, abaixo de mim, à minha frente e atrás de mim, do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Deus está dentro de mim. 7 velas. Ele me conhece por todos os lados e por dentro. Para Ele não há como mentir. Então, cara, tá na hora de começar a deixar de lado essa ideia de continuar levando uma vida de aparências. Principalmente religiosa. Deixar de lado a vida de aparências. Principalmente religiosa. E começar a ter uma vida de verdade. Para quê? Porque só importa uma coisa no final das contas. Que quando você vier, Ele olhe e diga, chegou Andrei. Chegou Rafael. Chegou o Neto. Poxa, chegou, lá vem Rodrigo. Hã? De longe, ele precisa olhar e ver, e saber, conhecer quem está vindo. Essa, no final das contas, é a única coisa que importa. Todas as outras devem estar abaixo dessa. Olha, eu não estou dizendo que ganhar dinheiro não é importante. Eu não estou dizendo que trabalhar não é importante. Eu estou dizendo que estudar não é importante. Eu não estou dizendo que fazer a tua vida acontecer em diversos âmbitos não é importante, que ter filho não é importante, ter um esposo não é importante, ter uma namorada não é importante. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que tudo isso tem que estar abaixo
tem que estar abaixo da tua preocupação com esta pergunta final da vida. Será que ele me conhece? Será que quando chegar lá, ele me conhecerá? Essa é a pergunta que importa. Não queira que ela importe quando você chegar lá. Que não vai ter choro nem bênção. Não vai ter assim, prazer, meu nome é... né? Meu nome é Rafael Trapo, senhor. Né? O senhor não viu não, que eu estava lá no EJC semana passada. Ele vai olhar assim e vai dizer, Chão, sei não, quem é tu? Mas o senhor não sabe todas as coisas, deixa de ser besta. Né? Eu aprendi que o senhor era onisciente. Né? E dizer, meu filho, eu sei qual é teu nome, mas tu não tem parte comigo. Cara, meu irmão, você já imaginou você escutar um negócio desse? O chão se abrir e 23 minutos começar? Deus me livre. Né? Então, importe-se com a pergunta final. Será que ele me conhece? Será que eu faço parte da família dele? Essa é a pergunta da noite de hoje. E é isso que a gente vai pedir a ele hoje. Senhor, olha, por favor, não, né, não me leve sem me conhecer. Não me leve sem me conhecer, me conheça. Aí ele vai olhar para você e vai dizer o quê? Faça a vontade do meu Pai e eu te conhecerei. Não adianta gritar na adoração, meu nome é Rafael! Não adianta, né? É porque tem 2 Rafael, viu, Rafa? Os 2 aí. Tem um aqui e outro atrás ali. Serve para os 2 também, né? Não adianta gritar para ele. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de fazer a vontade de Deus. Amém.